Acho que vocês lembram quando eu comecei a ler Confissões de Santo Agostinho, né? Pois então, eu falava sempre, uma vez ou outra, da mãe de Santo Agostinho e só não falei um pouco sobre vida e obra de José Américo Mota Peçanha. Ele fala uma mensagem, ele fala, aliás, ele começa uma história muito interessante no início do já da vida adulta de Santo Agostinho. É bom ler um trecho, eu vou ler para vocês. Em Milão, num dia qualquer de agosto de 386 da era cristã, um homem de 32 anos de idade chorava nos jardins de sua residência. Deprimido e angustiado, estava à procura de uma resposta definitiva que lhe desse sentido para a vida. Quantas pessoas não se encontram assim hoje, né? Nesse momento, ouviu uma voz de criança a cantar como se fosse um refrão. Toma e lê, toma e lê. Levantou-se bruscamente, conteve a torrente de lágrimas, olhou em torno para descobrir de onde vinha o canto, mas não viu mais que um livro sobre uma pequena mesa. Abriu e leu a página caída por acaso sob seus olhos. Não caminheis em glutonarias e embriaguez. Glutonarias e embriaguez. Não nos prazeres impuros do leito e em leviandades, não em contendas e emulações, mas revesti-vos de nosso Senhor Jesus Cristo e não cuideis da carne com demasiados desejos. A gente sabe o que significa isso, né? São pessoas altamente sensíveis e que usam de abusos do sexo, né? Então, não quis ler mais. Uma espécie de luz inundou-lhe o coração, dissipando todas as trevas da incerteza, e ele correu à procura da mãe para lhe contar o sucedido. Ela exultou e bendisse ao Senhor, pois o filho estava convertido pelas palavras de Paulo de Tarso, e as portas da bem-aventurança eterna abriam-se finalmente para recebê-lo. Isso, a mãe de Santo Agostinho. Você imagina a alegria de uma mãe que tem um filho que acha está perdido no mundo, caiu no mundo, no pecado, e de repente ele acordar sabendo que ele agora não é mais aquele homem perdido. É como se dissesse para a mãe: eu acordei. O caminho para a salvação vinha sendo preparado pela mãe Mônica desde o dia 13 de novembro de 354, quando Aurelius Agostinus nasceu. Nasceu em Tagaste, na província romana de Numídia, na África. Em Tagaste e Madaura, cidadezinha próxima, Agostinho fez os primeiros estudos e deveria parar por aí, mas o pai sacrificou-se para dar ao filho a educação liberal que poderia abrir-lhe as portas do magistério ou da magistratura. Por isso, valeu-se de um amigo rico, romaniano, que o ajudou a enviar o rapaz para Cartago, onde completaria os estudos superiores. Não era fácil naquele tempo, nem para ele, que era um nobre, sustentar os estudos, que tudo era muito caro, né? Agostinho não foi propriamente um bom aluno. Frequentemente era espancado por gazetear e principalmente por detestar a língua grega. Como consequência, jamais pôde valer-se da leitura dos autores helênicos,
Não obstante se esforçar-se mais tarde para corrigir a lacuna, a fim de aprofundar-se na exegese e na teologia. Gostava, no entanto, de ler na língua materna e toda a sua cultura se fez essencialmente latina. E foi um diálogo hoje perdido do clássico Cícero, né? Que foi a 106 a 43 a.C., que ele abrira as portas do saber. Chamava-se Hortênsios e era um elogio da filosofia. Encantado com a elegância do estilo ciceroniano, deixa eu ler direito, né? Recusava-se a ler a Bíblia, oferecida insistentemente pela mãe. As escrituras sagradas pareciam-lhe vulgares e indignas de um homem culto. Muitas vezes os cientistas se apegam à ciência e às vezes não acreditam muito nas palavras da Bíblia e dizem: isso aí é senso comum, foi um homem que escreveu, isso aí não veio de Deus, é da terra. E ele era muito da terra, não é isso? Antes, porém, de se interessar pelas questões intelectuais, sua atenção estava voltada para as coisas mundanas. Pontilhavam-se sua vida algumas pequenas más ações comuns a todo adolescente, como roubar peras no quintal do vizinho, pelo puro prazer de enfrentar o proibido. Isso a gente sabe que muitos jovens fazem, né? A gente tem esse conhecimento como mãe de jovens, não é isso? Fazer o quê, né? Então, mais séria, entretanto, era uma ligação amorosa que os padrões da época não permitiam terminar em casamento. Foi, no entanto, inteiramente fiel à mulher amada e com ela teve um filho, o Adeodato, falecido em plena adolescência. Perdeu o filho jovem, né? Não eram só o prazer dos sentidos e o interesse pela filosofia os centros de sua vida ao findar a adolescência. Antes dos 20 anos faleceu o pai e Agostinho viu-se com pesados encargos de chefe de 2 famílias, a da esposa e a da mãe, né? Voltou então para Tagaste e abriu uma escola, logo depois transferindo-se de novo para Cartago, a fim de ocupar o cargo de professor da cadeira municipal de retórica, como impunha a legislação dos imperadores romanos a todas as cidades. Como professor foi excelente, a crer nos testemunhos de Favônio Elódio. Aliás, Favônio Eulódio, vamos ler direitinho, né? Retórico e até certo ponto filósofo, que sucederia ao mestre na mesma cátedra, e no de Alípio, amigo íntimo, companheiro de conversão e colega de episcopado nos anos seguintes. A maior parte dos alunos, no entanto, fazia os cursos apenas para cumprir obrigações familiares e sociais e, consequentemente, não se interessavam muito pelas aulas. Cansado de ser irritado por uma juventude turbulenta, depois de quase 10 anos, Agostinho resolveu mudar para Roma. Enquanto não pôde transferir-se para Roma, continuou dedicado à filosofia, apesar de limitado pela ignorância do grego, a língua mais culta da época. Assim, leu as categorias de Aristóteles, isso lá por volta de 384 a 322 a.C., mas em tradução latina e sem a indispensável introdução de Porfírio. Estava limitado também pela impossibilidade de estudar nos melhores centros como Atenas e Alexandria. Deixou-se então seduzir pelas doutrinas do Maniqueus,
que afirmavam a existência absoluta de dois princípios, o bem e o mal, a luz e as trevas. Esperou ansiosamente pela visita de Fausto, um dos chefes da seita e homem louvado por sua alta sabedoria. O encontro, no entanto, foi decepcionante do ponto de vista das indagações intelectuais do discípulo, muito embora reconhecesse a simpatia e a capacidade de convencer do mestre, além de sua sinceridade. Ele era sincero, foi seu mestre, mas não lhe seduziu quando falou com ele informalmente. Não achou ele